Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Centrado em Cristo. Na verdade, esse é o último vídeo da pequena série de 5 vídeos sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre oração do ponto de vista da interioridade. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou contar uma história rápida para vocês, para explicar bem o que eu quero dizer. Eu estava num casamento, já tem bastante tempo, e o celebrante estava falando ali para os noivos, com uma voz normal, natural dele, com um linguajar bem comum. E de repente, quando ele terminou de falar, ele foi orar. E na hora de orar, ele começou a impostar a voz e começou a usar um linguajar totalmente diferenciado. E ele se transformou. Ele começou a fazer uma performance diante de Deus de tal forma que parecia uma outra pessoa. E aquilo me soou tão estranho, porque pareceu que para se chegar diante de Deus ele precisava se transformar num alguém que ele não era, porque o que ele era aquele que ele estava ministrando ali, e o que ele precisava ser diante de Deus era um personagem que na cabeça dele era aquele personagem que Deus aceitaria quando ele se apresentasse. E essa reflexão eu fiquei, porque no final das contas, muita gente acaba fazendo assim. E eu me esforço, essa é a minha experiência, eu me esforço para não ser assim. Eu me esforço para, quando chegar diante de Deus de oração, diante de Deus em oração, eu ser exatamente o que eu sou diante de Deus. Não só do ponto de vista da performance, da forma de falar, mas principalmente daquilo que reflete o meu coração. Que as minhas palavras de fato reflitam o que diz, o que sente o meu coração. Sempre foi para mim um exemplo muito forte, às vezes até escandalizante, os Salmos. Se você for ler o livro de Salmos, os Salmos têm muitas orações e muitas vezes chegou até me escandalizar algumas orações de Salmos. Porque os salmistas fazem orações ali que às vezes questionam Deus de coisas e falam coisas diante de Deus que eu mesmo não teria coragem de fazer, não tenho coragem de fazer. E no entanto, essas orações, embora sejam, volto a dizer e usar o termo escandalizantes, são orações muito sinceras e orações de pessoas que não estão brincando com Deus, estão ali levando a sério sua relação com Deus. E só que também estão sendo totalmente abertas com Ele. E muito provavelmente por isso é que isso é considerado por Deus como algo sagrado. Porque Deus, Ele sonda os corações. Deus, Ele esquadrinha a nossa vida. Então Deus, Ele sabe inclusive aquilo que a gente vai falar antes mesmo da gente dizer. Então não adianta a gente chegar diante de Deus com palavras floreadas ou com formas de fazer assim meio que bonitinhas, quando por dentro o nosso coração e o nosso interior está dizendo uma outra coisa. Então quando eu fui lendo esses salmos, eu fui me encorajando e isso foi me estimulando a eu ser cada vez mais aberto com Deus. Porque se há alguém que me conhece, se alguém que me entende, se alguém que quer que realmente eu seja totalmente transparente com Ele, e é claro, com reverência, mas totalmente reverente, totalmente transparente com Ele, é o Deus que é meu Pai. Então, quando eu chego diante de Deus, eu não chego diante de Deus como alguém que eu preciso falar de um jeito diferente ou esconder qualquer coisa que eu sinto ou que eu penso. Muito pelo contrário. Se existe a oração mais aberta possível e que eu falo totalmente o que eu penso e o que eu sinto, é aquela que eu faço diante de Deus a sós. Talvez uma oração que eu faça com alguém ao meu redor, eu possa fazer de um jeito até que a pessoa não entenda exatamente o que eu quero dizer, mas com Deus eu posso dizer com todas as letras, tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu acho, porque eu não posso esconder nada dele. Ele é meu Pai, Ele é que sabe o que eu sinto, e eu tenho que estar totalmente entregue, totalmente
colocando para Ele tudo que está no meu interior. Então, esse tipo de oração é a oração que Deus recebe. Deus não aceita a oração que é uma oração de performance, que é uma oração teatral, que é uma oração que apresenta para Deus algo que não é o que a gente é. Deus recebe a oração que de fato é a oração da nossa interioridade. Então, o meu estímulo a você, o meu encorajamento a você é que você faça essas orações. Não importa o que no seu coração possa haver, o que você acha que seja mais podre ou mais ruim, o que você acha que possa até ofender a Deus. Deus quer ouvir isso de você. Muito provavelmente a cura que você precisa esteja aí, em você colocar justamente esse sentimento, essa disposição, esses pensamentos diante de Deus. Coloque isso tudo diante do Senhor. Seja totalmente inteiro diante de Deus. Coloque sua interioridade diante dele e tenha certeza que diante dessa oração o Senhor vai ouvir e vai responder e vai trazer resposta de cura e de solução para a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado essa série, que o Senhor continue te abençoando e se você foi edificado, coloque aqui uma mensagem nos comentários, dê um like e compartilhe para outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.